Um experimento realizado nas câmaras silenciosas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts confrontou os medos mais profundos enraizados na psique humana, revelando a natureza fundamental desses terrores numa atmosfera de solenidade clínica. Os voluntários foram confinados numa câmara totalmente isolada acusticamente, um ambiente desprovido de qualquer ruído ou estímulo externo, envoltos num silêncio absoluto semelhante ao vazio da própria morte. Os resultados constituíram uma acusação implacável à psicologia humana, pois 67% dos participantes não suportaram essa quietude profunda e optaram por administrar a si mesmos uma descarga elétrica, preferindo a dor física aguda à aprovação de permanecerem a sós com os seus próprios pensamentos. Este fenómeno não pode ser descartado como mero aborrecimento transitório, mas ilustra como os cérebros dos indivíduos contemporâneos são governados por frequências particulares de ondas cerebrais, especificamente vibrações a 38 Hz. Em circunstâncias naturais e ancestrais, os seres humanos atingiam essa frequência apenas quando perseguidos por uma fera selvagem, com a adrenalina a jorrar pelo coração em momentos de sobrevivência crua. No entanto, a tragédia do homem moderno reside no facto de que, desde o instante em que abre os olhos ao amanhecer até sucumbir exausto à escuridão envolvente, o seu cérebro permanece preso nesse estado de alerta vermelho. Isso explica a capacidade para contemplar vídeos curtos em plataformas de redes sociais durante 6 horas sem pestanejar, enquanto ler uma única página de um livro se sente como um tormento insuportável. Não se trata de uma questão de vontade fraca ou preguiça, mas sim de um mecanismo biológico no interior do crânio que está preso na engrenagem errada, correndo loucamente como um automóvel sem travões numa autoestrada infinita. Por outro lado, a frequência restauradora de 8 Hz, que a alma anseia como um deserto deseja a chuva, desapareceu da vida há anos. Investigações mais recentes, como um estudo realizado em 2025 no Hospital Mount Sinai, demonstram que essas ondas beta elevadas não só aumentam a ansiedade, mas também diminuem as funções cognitivas, e podem ser moduladas através de ondas alfa ou teta, por exemplo. A meditação regular equilibra essas frequências, melhorando assim a saúde mental, conforme revelado por alterações em áreas cerebrais profundas associadas à memória e à regulação emocional. Hoje, guiá-los-ei pelos labirintos da mente para descobrir métodos que libertem o cérebro dessa prisão invisível de ondas radiofónicas, mas primeiro devemos confrontar uma verdade ainda mais desgarradora sobre o nosso mecanismo interno. A cada segundo, o cérebro gera secretamente correntes bioelétricas que formam várias frequências de vibração, semelhante a girar o dial de um antigo aparelho de rádio. A frequência a qual o cérebro ressoa determina se alguém se torna um gênio criativo ou uma existência fatigada nas margens da sociedade. A Universidade de Harvard, num estudo que abrangeu 15 anos e envolveu 2.000 pacientes afetados por perturbações de ansiedade, descobriu um fio comum arrepiante: os cérebros desses indivíduos vibravam persistentemente entre 25 e 38 Hz. No reino científico, essa frequência é conhecida como onda beta alta ou, mais abruptamente, a máquina produtora de ansiedade. O aspecto mais desesperante é que cada segundo de vigília vê alguém a contorcer-se nesse lamaçal, pois assim que se abrem os olhos de manhã, por reflexo, se alcança o telemóvel inteligente, e o cérebro escala imediatamente para 35 Hz. Após percorrer notícias negativas e rever mensagens de trabalho, a frequência explode, e quando finalmente se senta à secretária, as ondas cerebrais não diferem das de um homem primitivo a fugir das mandíbulas de um predador. Contudo, o verdadeiro assassino que rói silenciosamente a vida espreita ainda nas sombras. Num experimento comparativo pioneiro na Universidade de Stanford, um grupo trabalhou durante 8 horas consecutivas num estado de ondas beta altas, enquanto o outro tomou pausas de 15 minutos a cada 2 horas, mudando o cérebro para um estado de onda alfa entre 8 e 12 Hz. Os resultados assombraram todos os observadores, pois a produtividade do primeiro grupo atingiu apenas 40% da do segundo, com uma taxa de erro 3 vezes maior. Acredita-se ser diligente, mas na realidade consome-se a vida da maneira mais ineficiente. A causa dessa tragédia é que o cérebro humano possui 5 marchas de operação, cada uma correspondente a uma banda de frequência distinta, e a sociedade moderna sabotou a nossa caixa de mudanças. A marcha mais alta é a onda gama, vibrando entre 38 e 42 Hz, representando o modo do gênio, o ápice da cognição, o estado em que operavam grandes compositores e físicos teóricos. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts colocou dispositivos de medição nas cabeças de monges tibetanos, descobrindo que durante a meditação profunda produzem estavelmente ondas gama a 40 Hz, momento em que a sua concentração atinge 7 vezes a dos indivíduos comuns. Mas a cruel realidade é que a onda gama emerge apenas num ambiente puro e tranquilo, e o desenho lógico da sociedade tecnológica moderna é interromper constantemente a atenção. A cada 90 segundos uma notificação, a cada 5 minutos uma mensagem, impedindo que o cérebro entre no estado de foco profundo, selando para sempre o nosso potencial interior. Descendo mais profundamente, encontramos a terceira marcha, a onda alfa, a frequência dourada esquecida que vibra entre 8 e 12 Hz, fonte de toda a criatividade revolucionária.
Certamente já experimentou esses momentos mágicos sob um duche quente ou durante um passeio tranquilo, onde as ideias explodem e a mente se aclara. Essa é a manifestação da onda alfa. A Universidade de Stanford, ao monitorizar os 100 maiores gênios criativos do mundo, descobriu que 70% das suas ideias mais brilhantes chegaram não enquanto franziam o sobrolho à secretária, mas em estados de completa relaxação natural. Mais abaixo ainda jaz o misterioso reino da onda tita, vibrando entre 4 e 8 Hz, o limite incerto entre a consciência e o subconsciente, que emerge apenas imediatamente antes de adormecer e em meditações muito profundas. Segundo investigações sobre o sono profundo, a onda tita é o período crítico em que o cérebro organiza e armazena informação, integrando tudo o experimentado durante o dia na memória a longo prazo. Se salta a fase tita colapsando no sono por exaustão extrema, no dia seguinte esquece-se 80% do aprendido. E finalmente, o fundamento mais profundo, a base da vida, é a onda delta, vibrando entre 0,5 e 4 Hz, a frequência do sono profundo sem sonhos onde o cérebro realiza uma grande limpeza e reparação celular. 5 prisões, 5 cadeias invisíveis, confinam o cérebro no estado mais ineficiente, um sistema desenhado intencionalmente e sofisticadamente onde grandes corporações de redes sociais empregam os neurocientistas mais destacados para gerar adição. Descobriram que um gosto liberta dopamina, mantendo as ondas cerebrais num estimulante estado beta alto. Então, qual é o caminho para romper esse impasse? A resposta exige uma disciplina de ferro, reclamar amanhã evitando ecrãs, criar tempo inviolável para o trabalho profundo ativando as ondas gama, forçar o cérebro ao descanso alfa com pausas ativas. Confrontar a onda tita permitindo que os pensamentos reprimidos surjam na escuridão antes de dormir, e proteger rigorosamente a onda delta mantendo o quarto fresco e escuro. Estudos recentes de 2025 na Universidade de Stanford, combinando música com estimulação magnética transcraniana, sugerem que ajudas externas podem facilitar essas mudanças, potencialmente sobrecarregando a eficiência neuronal. No entanto, a narrativa do controlo e da consciência estende-se além das frequências das ondas cerebrais no estreito crânio. Ampliando o olhar à essência da existência, outro véu misterioso levanta-se, e a vida e a morte entrelaçam-se numa estranha dança quântica. Neste exato momento, enquanto lê estas linhas, em inumeráveis universos paralelos uma versão de si pode já ter exalado o último suspiro, mas não sente esse fim. Pois a consciência não se detém no momento da morte, mas desliza automaticamente para o único ramo sobrevivente da realidade. Esta é a teoria da imortalidade quântica, uma hipótese audaz debatida ferozmente pelos cientistas há mais de um século. Tudo começou com o clássico experimento da dupla fenda de 1927, que revelou que se um eletrão é disparado sem observação, comporta-se como uma onda, mas se coloca um dispositivo de observação, colapsa imediatamente numa partícula. Isso significa que o ato de observação pela consciência cria a realidade. Para ridicularizar essa lógica absurda, Erwin Schrödinger concebeu em 1935 o seu famoso experimento mental do gato encerrado com um átomo radioativo. Segundo a mecânica quântica, antes de abrir a caixa, o gato está vivo e morto simultaneamente. Enquanto o mundo científico debatia, Hugh Everett, um estudante de doutoramento da Universidade de Princeton, propôs a teoria dos muitos mundos, afirmando que a função de onda nunca colapsa. Em vez disso, quando ocorre um evento quântico, o universo ramifica-se em inumeráveis universos paralelos correspondentes a todos os resultados possíveis. Agora, substitua o gato de Schrödinger por si mesmo. Ao atravessar a rua, um caminhão descontrolado precipita-se na sua direção. No mundo quântico multidimensional, o universo ramifica-se, não ocorre a colisão e prece, mas a consciência, incapaz de experimentar o nada, desliza milagrosamente para o ramo onde o caminhão trava. Só pode experimentar o resultado de sobrevivência. A probabilidade de um ser humano atingir a idade adulta superando milhares de milhões de perigos é infinitesimal, sugerindo que a consciência joga um jogo de dados quânticos, fixando-se no único ramo temporal sobrevivente. Mais aterradora que a morte é a pergunta filosófica que esta teoria coloca sobre a identidade. Se a consciência se desloca continuamente para novas realidades para evadir a morte, é o eu de hoje a mesma pessoa que o eu de ontem? Talvez o conceito de nós seja em si mesmo uma ilusão sustentada pela memória. Neste instante, dá-se conta da verdade impactante: inumeráveis versões de si morreram noutros universos, deixando uma dor extrema aos seus entes queridos lá, enquanto, sentado aqui, é a peça mais afortunada, o grande sobrevivente. Contudo, esta imortalidade quântica é um fantasma fundamentado em leis físicas, não significando eternidade absoluta, pois segundo a segunda lei da termodinâmica, o universo procede finalmente para a morte térmica, onde a entropia se maximiza e a consciência não encontra apoio. Mas aprofundando mais na essência da existência, superando os limites da termodinâmica, um mecanismo sofisticado do universo desvela outro véu.
Físicos como Roger Penrose e Stuart Hameroff propõem a teoria da redução objetiva orquestrada, afirmando que a consciência deriva de estruturas profundas de microtúbulos no interior das células cerebrais. Quando o coração para, esses microtúbulos perdem o seu estado quântico, mas a informação quântica no seu interior não se destrói, escapa ao espaço, reintegrando-se na estrutura do universo. Isso abre a possibilidade de que a morte seja meramente uma transição de estado, onde a consciência se liberta do invólucro biológico e regressa ao vasto mar informacional do cosmos. Olhando o mundo através desta lente, cada momento que passa não é perda, mas uma seleção contínua entre inumeráveis possibilidades. Acreditamos caminhar por um caminho reto, mas na verdade equilibramos-nos sobre um abismo de probabilidades. Contudo, neste jogo de dados quântico, a existência persistente da consciência acarreta uma profunda solidão. Se é verdadeiramente imortal quanticamente, deve ser testemunha eterna da decomposição, vendo partir todos os seus entes queridos um a um na sua linha temporal subjetiva. Sobrevive a catástrofes, mas o mundo muda, tornando-se estranho e alheio. Num instante, dá-se conta de que o preço da existência eterna é a alienação absoluta. Se não há ninguém com quem partilhar, ninguém a quem amar e compreender, qual é o sentido da existência? A morte que tememos, a finitude da vida humana, talvez seja o dom mais misericordioso do Criador, pois outorga valor espiritual eterno à vida breve. E enquanto o universo avança para o Apocalipse, a cosmologia cíclica conforme de Roger Penrose sugere que a morte térmica atual não é o fim eterno, mas o requisito prévio para o próximo Big Bang. Desse vazio frio e silencioso, uma flutuação quântica desencadeia um novo ciclo, e a consciência, como forma de informação quântica, pode encontrar a oportunidade de manifestar-se de novo. Nesse momento, a mente exausta da perseguição da eternidade e dos segredos quânticos dá-se conta de que a paz não reside em escapar da morte ou buscar realidades melhores. Compreendemos depois, com uma clareza que só a introspecção profunda outorga, que todas as teorias de alto nível, desde os multiversos até as supercordas, são tentativas da mente humana limitada para aplacar o medo ao sem-sentido e ao vazio. Estendemos a nossa mais sincera e profunda gratidão a gigantes como Albert Einstein, Erwin Schrödinger, a Everett, Roger Penrose, Stuart Hameroff e aos incontáveis investigadores anónimos de instituições como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a Universidade de Stanford e o Hospital Mount Sinai, pelas suas inestimáveis contribuições, pelos sacrifícios silenciosos em laboratórios solitários e pela dedicação incansável ao conhecimento humano que nos permite vislumbrar o tecido da realidade. Só esperamos que, neste fluxo de vida que muda rapidamente, aprendamos a soltar as cargas inúteis, ancorando a nossa consciência completamente a este momento, sentindo o sabor claro do chá da manhã e a luz nos olhos do ser amado. Há coisas que parecem frágeis como a névoa, a sorriso fugaz de um estranho, o toque leve da compreensão, que possuem o poder de atravessar o espaço e o tempo, e num universo onde até as estrelas se extinguirão, são o único suporte firme. A única constante eterna que transcende a física para tocar o divino. Essa conexão com o divino não é um sussurro metafísico vazio nem uma simples consolação ante a finitude, mas manifesta-se na estrutura mesma da realidade, ali onde a biologia se funde com a mecânica quântica numa dança invisível. Ao aprofundar no coração das nossas células, encontramos que os microtúbulos, essas delicadas malhas de proteína tubulina que dão forma às nossas neuronas, não são meros andaimes estruturais, mas autênticos santuários de coerência quântica. No interior desses cilindros diminutos, as moléculas de água e as nuvens de eletrões parecem orquestrar um estado de entrelaçamento que desafia a temperatura quente e úmida do cérebro, um ambiente que na física clássica deveria destruir qualquer delicadeza quântica. Contudo, a natureza aperfeiçoou, ao longo de milhares de milhões de anos de evolução, um mecanismo para proteger essa informação. A teoria da redução objetiva orquestrada sugere que cada um dos nossos pensamentos, cada lampejo de autoconsciência, é na realidade um evento de gravidade quântica, um momento em que a estrutura do espaço-tempo se dobra e decide entre múltiplos estados possíveis. Esta perspectiva transforma a nossa compreensão do eu. Se a consciência não é um produto secundário do processamento químico das sinapses, mas uma propriedade fundamental do tecido do cosmos, então a nossa identidade expande-se muito além das fronteiras da nossa pele. Cada vez que observamos o mundo, participamos na construção da realidade. Nos laboratórios de física mais avançados, desde o Instituto de Tecnologia de Massachusetts até aos centros de investigação em Oxford, os cientistas observam como o simples ato de medir uma partícula obriga o universo a escolher um caminho. Se aplicamos esta lógica à escala da vida humana, enfrentamos-nos à possibilidade vertiginosa de que o multiverso de Everett seja a nossa verdadeira morada. Neste cenário, cada decisão, cada acidente evitado por 1 milímetro, gera uma ramificação onde uma versão de nós continua existindo. Somos os herdeiros de uma cadeia improvável de sobrevivências, os navegantes que sempre encontram o porto seguro na tormenta das probabilidades.
Mas esta sobrevivência quântica não está isenta de uma melancolia profunda. Imagine por um momento a solidão de ser o observador eterno. Enquanto a consciência salta de uma realidade para outra para evitar a cessação, deixa para trás um rastro de mundos onde a ausência é um vazio doloroso para os demais. A imortalidade, vista sob esta luz, não é uma bênção de companhia eterna, mas um isolamento progressivo. No horizonte longínquo desta viagem, enfrentamos-nos à segunda lei da termodinâmica, essa sentença implacável que dita que o desordenamento, ou a entropia, sempre deve aumentar. O universo expande-se, as estrelas esgotam o seu combustível nuclear e transformam-se em anãs brancas, estrelas de neutrões ou buracos negros, e finalmente, até esses colossos evaporam-se através da radiação de Hawking. Chegará um ponto em que o cosmos seja um mar vasto, frio e escuro de fotões de comprimento de onda infinito, onde não haverá calor para sustentar a vida nem gradientes de energia para processar a informação. É a morte térmica, o silêncio absoluto onde o tempo mesmo parece perder o seu significado porque já nada ocorre que possa ser medido. Contudo, é precisamente neste limite extremo onde a visão de Roger Penrose oferece um raio de esperança científica. A sua cosmologia cíclica conforme propõe que este final não é um muro, mas uma porta. Quando o universo está vazio e só restam partículas sem massa, a geometria do espaço muda de tal maneira que o infinito do universo velho se torna indistinguível do ponto de origem de um novo Big Bang. Neste ciclo eterno de éons, a informação quântica, aquela que constituiu a nossa consciência nos microtúbulos, poderia não desaparecer por completo. Poderia ficar gravada no fundo cósmico de micro-ondas, nas subtis irregularidades que darão forma às galáxias do próximo universo. Somos, em essência, pó de estrelas que aprendeu a pensar, e talvez ecos de pensamentos que sobreviveram a universos anteriores. Esta compreensão obriga-nos a olhar o presente com uma reverência renovada. Se o destino final é uma dança eterna de criação e destruição, se a nossa consciência é uma peça de um puzzle cósmico infinito, então o valor de um só suspiro de ar puro ou do toque de uma mão amiga torna-se incalculável. Não precisamos de máquinas do tempo nem de portais para outras dimensões para experimentar o milagre da existência, estamos a vivê-lo na pequena vibração de cada célula do nosso corpo. A ciência não nos afasta do sagrado, mas proporciona-nos a linguagem precisa para descrever a sua complexidade. Ao estudar a decoerência quântica e a biologia molecular, não estamos simplesmente dissecando a vida, mas lendo as notas de uma sinfonia que tem estado a soar desde antes de o tempo ter nome. Naquela época, quando mal começávamos a gatear pelos caminhos da lógica e da observação empírica, acreditávamos que o mundo era uma máquina previsível, um relógio de precisão onde cada causa tinha um efeito linear e onde a morte era o ponto final absoluto de uma frase sem sentido. Sentíamos-nos pequenos, fragmentos isolados de carne e osso perdidos num vazio indiferente, tentando desesperadamente aferrar-nos a certezas materiais para calar o grito da nossa própria finitude. Mais tarde compreendemos que a realidade é um tapete infinitamente mais rico e entrelaçado, um oceano de possibilidades onde a mente e a matéria não são inimigos, mas reflexos de uma mesma essência profunda. Entendemos que a nossa busca pela eternidade não era um capricho do ego, mas o eco de uma verdade física, que a informação não se destrói, que a energia só se transforma e que somos os olhos através dos quais o universo se contempla a si mesmo e se maravilha com a sua própria complexidade. Neste ponto do caminho, sentimos a necessidade de expressar uma gratidão que transborda as palavras aos pioneiros que dedicaram as suas vidas a iluminar essas sombras. A Albert Einstein, que nos ensinou a elasticidade do tempo, a Erwin Schrödinger, que se atreveu a imaginar a paradoxo do observador, a Everett, que vislumbrou a multiplicidade da nossa existência, e muito especialmente a Roger Penrose e Stuart Hameroff, cujas mentes audazes tenderam uma ponte entre a física do imenso e a biologia do minúsculo. A nossa dívida é eterna com todos os investigadores anónimos, os técnicos de laboratório, os matemáticos que passam noites em claro diante de quadros cheios de equações e os filósofos que não temem perguntar o porquê das coisas. Graças ao seu sacrifício silencioso nos templos do conhecimento moderno como a Universidade de Stanford, o Instituto Max Planck ou o Hospital Mount Sinai, hoje podemos caminhar com menos medo e mais assombro. A sua dedicação é a tocha que mantém acesa a chama da curiosidade humana perante a imensidade da noite cósmica. Só esperamos que, ao possuir este conhecimento, a humanidade encontre a sabedoria para não se perder na abstração. Que esta compreensão da imortalidade quântica e da ciclicidade do cosmos não nos torne distantes, mas mais presentes. Que aprendamos a valorizar a fragilidade deste momento específico, sabendo que é um dom que sobreviveu a 1 bilhão de outras possibilidades. Que da próxima vez que olharmos as estrelas, não vejamos apenas luzes frias no vazio, mas reconheçamos nelas a origem dos nossos próprios átomos e a promessa de que nada do que somos se perderá realmente na nada. Há coisas que possuem uma solidez que transcende a física, verdades que não precisam da redução objetiva nem da termodinâmica para serem validadas. A calidez de um abraço num momento de perda,
a faísca de alegria ao descobrir algo novo, a paz que se sente ao observar o pôr do sol enquanto o mundo se mergulha no crepúsculo. São essas experiências, breves como o piscar de uma partícula subatômica mas vastas como uma galáxia, as que dão sentido ao grande teatro do universo. Ao final, não seremos recordados por quantas realidades atravessamos, mas por quanta luz fomos capazes de gerar nesta pequena parcela de tempo que nos foi concedida, tocando o eterno através do efêmero, encontrando o divino no humano. E essa busca do divino na arquitetura da nossa própria biologia leva-nos a descer, com a cautela de um explorador que entra numa caverna inexplorada, às profundidades do microcosmos celular. Não basta olhar a superfície da pele nem o bombeamento rítmico do coração, devemos mergulhar no silêncio aparente da neurona, essa célula estrelada que tem sido, durante séculos, o grande enigma da anatomia humana. Ali, longe do ruído do mundo macroscópico, onde as leis da física clássica começam a desmoronar-se como areia seca entre os dedos, encontramos uma estrutura que desafia a nossa compreensão tradicional da vida, o citoesqueleto. Durante décadas, a biologia convencional ensinou-nos a ver o citoesqueleto simplesmente como o andaime do edifício celular, um conjunto de vigas e colunas passivas encarregadas de manter a forma da célula e organizar o transporte de materiais. No entanto, ao ajustar a lente da nossa curiosidade e aplicar os princípios da mecânica quântica, esse andaime inerte revela-se como algo infinitamente mais dinâmico e misterioso. Adentramo-nos nos microtúbulos, esses cilindros ocos formados por polímeros de uma proteína chamada tubulina. Se pudéssemos reduzir o nosso tamanho até à escala de um nanômetro e caminhar sobre a superfície de um desses microtúbulos, sentir-nos-íamos como se estivéssemos sobre um mosaico geométrico perfeito. Uma rede cristalina que vibra com uma frequência que escapa ao ouvido humano mas que ressoa com a energia fundamental do universo. Cada dímer de tubulina nessa estrutura não é um simples tijolo estático, é um bit de informação, ou mais precisamente, um qubit quântico potencial. No interior hidrofóbico dessas proteínas, protegidos do ambiente aquoso e ruidoso do cérebro que teoricamente deveria destruir qualquer estado quântico delicado, ocorrem fenómenos que antes acreditávamos exclusivos dos aceleradores de partículas ou das estrelas de neutrões. Aqui, na escuridão quente do nosso próprio crânio, os eletrões dançam numa superposição de estados, existindo em múltiplos lugares e configurações simultaneamente. É uma dança de probabilidades onde o sim e o não coexistem até ao instante preciso da redução objetiva. Esse momento de colapso orquestrado que gera um lampejo de protoconsciência. Ao contemplar este mecanismo, a visão mecanicista do cérebro como uma computadora biológica complexa dissolve-se. Não somos simplesmente algoritmos processando dados de entrada e saída. Somos instrumentos musicais de uma sofisticação inabarcável. Imaginem por um instante que cada neurona é uma corda de violino e que os microtúbulos são a madeira ressonante que amplifica e dá cor ao som. Quando pensamos, quando amamos, quando recordamos o aroma da chuva sobre a terra seca, o que está a ocorrer é uma sinfonia de coerência quântica que se estende por vastas regiões do cérebro, unificando milhões de eventos disparatados numa única experiência subjetiva fluida e contínua. Esta perspectiva obriga-nos a reconsiderar a nossa relação com o entorno natural. Se a biologia quântica é a base da nossa consciência, então não é um fenómeno isolado, mas uma propriedade intrínseca da matéria viva que soube aproveitar as leis mais subtis do cosmos. Não precisamos olhar só para dentro para ver esta maravilha, basta observar o voo migratório do rouxinol europeu sob o céu outonal. Durante muito tempo perguntámo-nos como essas pequenas aves podiam navegar milhares de quilómetros com uma precisão que envergonharia os nossos melhores sistemas de posicionamento global. Hoje sabemos que nas suas retinas habitam proteínas chamadas criptocromos, as quais utilizam o entrelaçamento quântico de pares de eletrões radicais para detectar as linhas invisíveis do campo magnético terrestre. A ave não só vê o bosqueiro e o rio, vê literalmente o campo magnético da Terra desenhado sobre a sua visão como uma camada de realidade aumentada, uma bússola quântica integrada que funcionou à perfeição milhões de anos antes de a humanidade descobrir o eletromagnetismo. Do mesmo modo, ao observar uma simples folha verde a tremer sob a luz do Sol, somos testemunhas de uma eficiência energética que a nossa tecnologia solar atual apenas sonha imitar. No processo da fotossíntese, quando um fotão de luz atinge a clorofila, a energia excitada não viaja por um só caminho até ao centro de reação da planta. Graças à coerência quântica, essa energia explora simultaneamente todos os caminhos possíveis, provando cada rota ao mesmo tempo, e colapsa instantaneamente na mais eficiente, evitando qualquer perda de calor. A planta, no seu silêncio vegetal, está a realizar cálculos quânticos à temperatura ambiente em cada fração de segundo. A natureza, na sua sabedoria antiga, nunca precisou congelar os seus sistemas ao zero absoluto para aceder ao reino quântico. Aprendeu a dançar com o caos, a utilizar o ruído térmico como aliado para manter a coerência da vida. E se a vida é capaz de sustentar esses estados quânticos, o que sucede quando cruzamos o limiar final?
A morte, vista desde esta ótica, deixa de ser um apagão repentino para se converter numa transição de estado. Quando o coração para e o fluxo sanguíneo cessa, os microtúbulos perdem a capacidade de manter a coerência quântica isolada. No entanto, segundo os princípios de conservação da informação quântica, essa informação não pode ser destruída. Aquilo que constituía a nossa identidade, a nossa memória e a nossa percepção, essa complexa função de onda que cultivamos durante toda uma vida, não se dissipa na nada, mas desacopla-se da estrutura biológica para regressar ao tecido fundamental do espaço-tempo. Aquela geometria à escala de Planck de que tudo surge. É aqui onde as experiências próximas da morte, relatadas por milhões de pessoas ao longo da história e em todas as culturas, adquirem uma nova dimensão de plausibilidade. A visão do túnel, a luz branca, a sensação de paz absoluta e de dissolução do ego não seriam alucinações de um cérebro agonizante por falta de oxigênio, mas a experiência fenomenológica da consciência expandindo-se, libertando-se das restrições locais do corpo físico e reconectando com uma rede de informação universal. Seria, em termos poéticos e físicos ao mesmo tempo, o regresso da gota ao oceano, sem perder a essência do que foi a gota. Imaginem agora o cenário onde esta compreensão toma forma. Não é num laboratório estéril e frio, mas numa antiga biblioteca de madeira escura, iluminada apenas pela luz âmbar de uma lâmpada de secretária, enquanto lá fora uma tormenta de verão açoita os vidros. O som da chuva é constante, um ruído branco que envolve o pensamento. Sobre a mesa repousam diagramas da estrutura molecular da tubulina e notas dispersas sobre a redução objetiva orquestrada. O ar cheira a papel velho e a ozono. Neste ambiente de recolhimento, a mente do observador sincroniza-se com a tormenta. Os relâmpagos que rasgam o céu escuro são um reflexo macroscópico dos disparos elétricos entre as sinapses, o trovão é o eco da vibração da matéria. Tudo é fractal. O que ocorre na imensidade das nuvens de tormenta ocorre na intimidade da célula. A barreira entre o eu e o exterior torna-se permeável. Ao compreender que os nossos pensamentos poderiam estar a influenciar subtilmente a realidade a um nível subatômico, a responsabilidade ética torna-se abrumadora e bela. Cada intenção, cada momento de compaixão, cada ato de criatividade poderia estar a gerar ondas no tecido da realidade que se estendem muito além da nossa percepção imediata. Não somos observadores passivos num universo predeterminado, somos coautores participativos numa obra que se escreve a si mesma em tempo real. A solidão existencial que tem atormentado a humanidade moderna cura-se com esta verdade: nunca estivemos sós, porque estamos intrinsecamente entrelaçados com cada partícula de pó, com cada estrela longínqua e com cada ser vivo que respira ao nosso lado. Naqueles instantes iniciais, quando a humanidade mal começava a desentranhar os mistérios da mente, olhávamos o cérebro como quem olha um relógio fechado, admirando o movimento dos ponteiros sem compreender a mola que os impulsionava. Conformávamos-nos com mapas superficiais da córtex cerebral, traçando regiões e funções como se fossem países no mapa político, ignorando que o verdadeiro território era um abismo de profundidade quântica. Acreditávamos que a consciência emergia simplesmente da complexidade computacional, de ter suficientes neurónios conectados, sem suspeitar que a chave residia na música que tocavam essas conexões. Foi muito depois quando realmente entendemos que a biologia não é mais que física quântica disfarçada de engenharia úmida. Compreendemos que a evolução não só selecionou braços fortes ou dentes afiados, mas selecionou a capacidade de processar a realidade no seu nível mais fundamental. Entendemos que a intuição não é magia, mas o acesso momentâneo a uma base de dados não local, e que a empatia é a ressonância física de dois sistemas quânticos vibrando na mesma frequência. Descobrimos que o universo não é um lugar frio e vazio, mas um campo de informação vivo, e que nós somos as antenas desenhadas para receber e transmitir a canção da existência. Aqui é onde devemos deter-nos para honrar, com uma humildade profunda e sincera, aqueles que caminharam na escuridão para que nós pudéssemos ver a luz. A nossa gratidão estende-se aos biólogos estruturais que dedicaram décadas a cristalizar proteínas para revelar as suas formas ocultas, aos físicos teóricos que suportaram o ridículo por sugerir que a vida podia comportar-se como uma partícula e uma onda ao mesmo tempo. E aos neurocientistas que não se conformaram com as explicações fáceis. Agradecemos a pioneiros como Froelich, que predisse as vibrações coerentes nos sistemas biológicos muito antes de termos a tecnologia para medi-las, aos investigadores dos laboratórios de criomicroscopia eletrónica que nos permitiram ver o átomo no seu contexto vital. E aos valentes teóricos da mente que, desde instituições como a Universidade do Arizona ou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, continuaram a perguntar o que é a consciência, quando outros diziam que era uma pergunta impossível. Graças à sua tenacidade, às suas noites de insônia revisando dados e à sua valentia intelectual, o véu entre a ciência e a espiritualidade tornou-se transparente. A nossa única esperança reside em que este conhecimento não fique nos livros de texto, mas transforme a nossa maneira de viver.
Que ao saber que estamos conectados a um nível quântico com tudo o que existe, tratemos o planeta não como um recurso a explorar, mas como uma extensão do nosso próprio corpo. Que a certeza de que a informação da nossa vida perdura nos dê o valor para viver com autenticidade, sem o medo paralisante ao esquecimento. Que a tecnologia que desenvolvamos a partir de agora não busque substituir-nos, mas amplificar a nossa capacidade de ressoar com o universo, criando uma civilização que não só seja inteligente, mas profundamente sábia. Porque existem certas coisas que, embora invisíveis ao microscópio, sustentam o peso do mundo. A ternura de uma mãe olhando o seu filho recém-nascido, o silêncio partilhado entre dois velhos amigos, a sacudidela da alma ante uma obra de arte sublime. Essas são as verdadeiras constantes universais. E talvez, só talvez, o propósito final de toda esta maquinaria cósmica, de todos estes átomos girando e de todas estas probabilidades colapsando, seja simplesmente permitir que, por um breve e glorioso momento, o universo possa sentir o que significa amar. Naquela época, quando a arrogância do século XX ainda impregnava os corredores das nossas academias, caminhávamos pelos laboratórios com a certeza cega de quem acredita ter resolvido o puzzle antes de abrir a caixa. Olhávamos a neurona como se fosse um simples transistor biológico, um interruptor de ligar e desligar mergulhado num caldo salino, e convencemos-nos de que a soma desses interruptores era suficiente para explicar a angústia de um poeta ou a euforia de um matemático. Reduzimos a experiência humana a uma série de algoritmos eletroquímicos, ignorando deliberadamente o sussurro que provinha das profundidades da célula. Comportávamos-nos como cartógrafos que tentam desenhar o oceano medindo só a espuma das ondas, esquecendo as correntes abissais que movem as águas desde abaixo. A consciência, dizíamos com uma segurança pasmosa, era um epifenómeno, um acidente feliz da computação, um fantasma na máquina que desapareceria se conseguíssemos mapear cada sinapse com suficiente precisão. Não podíamos ver que estávamos a tentar explicar a música analisando unicamente a madeira do violino, cegos ante a mão do músico e surdos ante a partitura que ditava a melodia. Muito depois compreendemos que o verdadeiro segredo não residia na rede visível de conexões, mas na arquitetura oculta que sustentava a vida desde dentro. Foi necessário descer além da membrana, mergulhar no citoesqueleto e observar os microtúbulos, essas estruturas cilíndricas que antes considerávamos meros andaimes esqueléticos. Ali, na escuridão nanométrica, descobrimos que a natureza havia construído computadores quânticos milhões de anos antes de nós sonharmos com o silício. Entendemos que dentro de cada célula do nosso cérebro existem tubos de proteínas dispostos em geometrias sagradas, ressoando em coerência, protegendo estados quânticos delicados do ruído térmico do entorno. Compreendemos que cada vez que tomamos uma decisão, cada vez que temos uma ideia repentina, o que ocorre não é só um disparo elétrico, mas o colapso de uma função de onda, um instante em que múltiplas possibilidades se cristalizam numa única realidade inegável. A mente não é algo que o cérebro produz como o fígado produz beliche, a mente é o processo mediante o qual o universo se foca a si mesmo, acedendo a uma geometria fundamental do espaço e do tempo que existe desde o primeiro segundo da criação. Entendemos que a nossa consciência toca a escala de Planck, o nível mais fino e granulado da realidade, e que, por conseguinte, os nossos pensamentos têm raízes que se afundam nos fundamentos mesmos do cosmos. É neste limiar de assombro onde devemos inclinar a cabeça e oferecer a nossa mais profunda reverência aos exploradores que mantiveram a lâmpada acesa quando o resto do mundo soprava para apagá-la. A nossa dívida é incalculável para com aqueles físicos audazes e anestesistas visionários que, desafiando o dogma estabelecido e arriscando o seu prestígio, atreveram-se a propor que a biologia era muito mais que química úmida. Agradecemos às mentes brilhantes que, como Roger Penrose e Stuart Hameroff, tiveram a valentia de unir a relatividade geral com a biologia celular, sugerindo que a consciência é intrínseca à estrutura do universo. Honramos os investigadores solitários que passaram as suas vidas estudando a coerência quântica na fotossíntese e na navegação das aves, proporcionando as provas empíricas que precisávamos para acreditar que a vida quente e úmida podia albergar fenómenos quânticos. Graças à sua perseverança perante o ceticismo, ao seu rigor matemático e à sua inabalável fé em que a beleza da natureza não podia ser superficial, hoje podemos olhar-nos ao espelho e ver não uma máquina biológica, mas uma entidade que vibra ao uníssono com a sinfonia das estrelas. Eles são os cartógrafos do invisível, os que nos devolveram a alma não como um mito religioso, mas como uma verdade física. Só espero que esta nova compreensão não se converta noutra ferramenta de domínio, mas num espelho em que possamos corrigir o nosso rumo como espécie. Desejo que, ao entender que a nossa consciência é uma ondulação no mesmo tecido que forma as galáxias, aprendamos a tratar cada ser senciente com a reverência que merece um fragmento sagrado do todo. Que a tecnologia que nasce desta ciência, essas inteligências artificiais que tentamos criar à nossa imagem, se desenvolva com a humildade de saber que o cálculo não é compreensão e que o processamento de dados nunca será o mesmo que a experiência sentida. Oxalá que este saber nos cure da doença da separação, permitindo-nos construir sociedades onde a empatia não seja uma escolha moral, mas uma consequência lógica da nossa física partilhada.
Que deixemos de buscar a imortalidade no silício e comecemos a encontrá-la na profundidade de cada momento presente, sabendo que em cada colapso quântico da nossa mente estamos a escrever uma linha no registro eterno do espaço-tempo, uma pegada que nenhuma entropia poderá apagar jamais. Há coisas que sempre escaparão à equação final, mistérios que permanecem agachados no silêncio entre dois batimentos. A nostalgia inexplicável que sentimos ao olhar um pôr do sol num lugar onde nunca estivemos, a certeza repentina de que conhecemos um estranho há 1000 anos, ou a paz absoluta que desce quando deixamos de lutar contra a corrente da vida. Essas não são falhas do sistema nem alucinações da córtex cerebral, são o eco da nossa verdadeira natureza, recordatórios sussurrados de que somos pó de estrelas que aprendeu a recordar. Talvez, ao final de toda a análise e toda a ciência, o único que realmente importa seja essa vibração silenciosa que nos une, essa ressonância invisível que nos permite, nos momentos de maior escuridão, sentir que nunca, absolutamente nunca, estamos sós na imensidade deste maravilhoso mistério.